Tudo bem, pessoal? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Depois de termos passado pela filosofia grega, que nos ajudou bastante a entender sobre a construção do discurso ético e a construção da ética, eu gostaria de avançar um pouco mais e dizer para vocês o seguinte, que a ética ela é um fato histórico e é um fato cultural. Ou seja, a definição dos códigos éticos, a definição das condutas éticas ocorre dentro do tempo, dentro do espaço. E sem dúvida nenhuma, por isso a ética ela sofre influências. Ela sofre influências da realidade externa, da realidade daquele tempo, daquele espaço. Por isso, a gente verifica que alguns elementos, alguns comportamentos que são considerados ideais em uma determinada sociedade, em uma determinada cultura, não são considerados sequer aprovados. São até considerados repugnados dentro de outras realidades, dentro de outras culturas. Além disso, eu preciso deixar bem claro aqui para vocês a influência que a ética, ela, ao longo dos anos, sofreu e vem sofrendo do desenvolvimento científico. O desenvolvimento científico, ele apresenta novos desafios, novos encaminhamentos para o discurso ético. Mas eu gostaria de estar tratando com vocês, na aula de hoje, sobre a diferença que nós temos entre ética e moral. Gostaria que você pegasse sua apostila que eu encaminhei para vocês, para que você pudesse, através dela também, fazer esse estudo, fazer essa reflexão que vamos estar fazendo aqui hoje, através dessa videoaula. Veja você, que para conseguirmos diferenciar a ética da moral, eu quero trabalhar com você o exemplo de uma casa, o exemplo de uma construção. O exemplo de uma construção. Veja você, que através desse exemplo de casa, de uma residência, é possível você diferenciar. É possível você diferenciar aquilo que é ética daquilo que é moral. Embora, já vou dizendo que muitos têm dificuldade, muitos não conseguem ver essa diferença. Mas essa diferença é perceptível. Basta que nós venhamos a ter como exemplo uma casa, uma construção. Eu diria para você que a ética ela é a morada, a habitação, o lar. Eu diria para você também que a ética é a regra para a construção da casa. E aí nós vamos verificar que a ética, portanto, ela é feita de hábitos, ela é feita de costumes, ela é feita de tradições, de sonhos, de trabalhos, desejos, de projetos, para se construir a casa que você tem, onde você mora, essa morada. Foi necessário um projeto? Foi necessário contratar um projeto arquitetônico? Foi necessário contratar um projeto de engenharia? E normas, regras foram necessárias. O engenheiro, ao fazer os seus cálculos, o arquiteto, ao fazer os seus cálculos, ele estabeleceu aquilo que deveria e aquilo que poderia ser praticado, realizado na construção da casa. Então, tudo foi ordenado, entrelaçado, para se formar um habitat, para se construir uma casa. Mas, veja bem, eu diria para você, diferenciando a ética da moral, eu diria que a ética é o alicerce dessa casa. O alicerce, ele configura o fundamento
o fundamento da ética. E aí, as vigas, as colunas, as cintas que existem nessa casa são os padrões comportamentais, os modelos que determinam os espaços do que seja ético e do que seja ficar do lado de fora da ética. Nós vamos verificando, nós vamos constatando que, com a prática, nós vamos com o dia a dia esquecendo da ética e vamos nos apegando à moral. Ou seja, aos hábitos que governam o nosso dia a dia. Quando a gente deseja entender essa diferença entre ética e moral, nós precisamos entender o seguinte, que a janela, a porta, o lustre, a pintura da parede, isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado. Isso pode ser alterado. Isso pode ser modificado. Não gostei dessa pintura, vou fazer uma textura. Não gostei dessa janela de veneziana, eu vou colocar uma janela de blindex. Essa porta, ela já está gastada, já sofreu um desgaste, eu vou trocá-la. Isso pode ser feito? Pode, perfeitamente. Isso é feito. Eu digo que janela, pintura, porta, isto é moral. A moral de uma sociedade, a moral de uma organização, essa pode ser modificada. Essa pode ser alterada. Por quê? Porque não põe em risco. Não põe em risco a estrutura da morada, a estrutura da residência. Não põe. Agora, a base, a base, os alicerces, eles não podem ser trocados. Se fizermos alguma reforma e alterarmos esses fundamentos da construção, nós podemos colocar em risco toda a residência, toda a morada. Portanto, eu diria para você que o alicerce, as colunas, os pilares, eles configuram aquilo que nós chamamos de ética. E aí, veja você, aqui na nossa sociedade, nós temos um fundamento ético. Nós temos um fundamento ético. A ética, portanto, é a casa, é a estrutura global feita de alicerces, feita de vigas. Ao passo que a moral, ela abrange os costumes estabelecidos, as normas de funcionamento da vida dentro da casa. Quero tirar a cama de um quarto, passar para outro, quero tirar a televisão de um quarto, passar para outro. Isto pode ser mudado. Isto pode ser mudado, porque isto é moral. Agora, vamos mudar uma parede de lugar? Nós sabemos que muitas reformas, quando não se observou, não se ateve a essas questões estruturais, essas reformas causaram grande prejuízo à construção, inclusive colocaram em risco vidas humanas. Então, veja bem, a sociedade pode modificar a sua moral? Pode. Isso pode. Mas a sociedade ela pode modificar os fundamentos éticos? Não. Esses não podem ser alterados. Esses não podem ser modificados. Não pode. A não ser que se faça um estudo, a não ser que se faça todo um processo de reconstrução. Podemos até alterar uma parede de uma casa, mas precisamos contratar um engenheiro, um arquiteto. Os cálculos, eles precisam ser refeitos
para não colocar em risco a integridade da morada, para não colocar em risco a vida das pessoas. Agora, ao passo que aquilo que ocorre no cotidiano de dentro da residência, de dentro da morada, isso pode ser alterado. Então, eu diria para você, tá, que os fundamentos éticos, esses não podem ser alterados sem uma ampla discussão. Ao passo que a moral, os costumes, esses podem ser modificados e são modificados de acordo com o tempo, de acordo com a tecnologia. Nós alteramos os materiais que são utilizados em nossas moradias, em nossas casas, de acordo com as tecnologias de materiais que são desenvolvidas. Mas os fundamentos, esses precisam ser preservados. Por quê? Por quê? Nós precisamos entender que fora da ética é o caos. Se alterarmos a estrutura da residência, se alterarmos a estrutura da casa, nós podemos gerar aquilo que nós chamamos de crise ética. Então a crise ética, ela se refere a problemas nos fundamentos. Nos fundamentos. Ao passo que os problemas morais, eles podem gerar uma crise moral e eles estão associados aos problemas de costumes. São menos impactantes, trazem menos risco à vida das pessoas. Eu diria que o caos, ele pode vir de fora, mas também ele pode vir de dentro. As sociedades, elas são influenciadas por outras sociedades, as culturas são influenciadas por outras culturas, ainda mais no contexto de globalização que nós vivemos, aonde tudo está ligado, onde tudo está interligado, onde tudo está conectado. Vivemos em uma sociedade em rede, e aí os costumes, eles podem sofrer pressões externas e sofrem. Modificamos a moral em função de fatores e fatos externos. Mas precisamos defender os fundamentos éticos, porque fora da ética nós temos o caos, nós temos a desordem. Fora da ética se estabelece aquilo que é prejudicial à vida humana, prejudicial à humanidade. Olhe a apostila, eu vou deixar o encaminhamento lá no Google Classroom, justamente para que você possa ampliar essa discussão, ampliar esta reflexão que eu procurei fazer com vocês hoje, mostrando a diferença entre ética e moral. Só para concluir, estamos comparando a ética e a moral a uma casa, a uma residência. A ética são os fundamentos, são os pilares. Esses não se mudam, a não ser que todo um processo de reflexão seja estabelecido. Ao passo que aquilo que é moral, aquilo que se faz dentro da casa, isso pode ser alterado. Portanto, eu diria para você que a moral, ela está sujeita a alterações provenientes de influências externas. Ao passo que a ética, ela precisa ser preservada, os fundamentos precisam ser mantidos justamente para que não tenhamos uma crise ética e não tenhamos um caos. Um abraço.